Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a primeira aula, uma aula sobre nomenclatura e juros. Então, vocês vão ver que sempre que a gente falar em problemas de engenharia econômica, tá, a gente vai estar falando em valores presentes, valores futuros, taxa de juros, período de capitalização, série de pagamentos uniformes ou série de pagamentos em gradientes. Eu vou mostrar nessa aula também os conceitos de juros simples e também os conceitos aqui de juros compostos. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber, né, é o conceito, o que é esse P aqui, né? Esse P nada mais é do que a quantidade de dinheiro que a gente tem hoje, tá? Ou seja, ele é conhecido pelo valor presente ou pelo valor atual. Outro conceito que a gente tem que saber é o conceito do F. Né? O que é esse F? Esse F nada mais é o valor futuro do dinheiro. Então ele é a quantia existente ou equivalente num determinado futuro, que pode ser 1 ano, 2 anos, 6 meses, 10 meses. Tá? Um outro conceito que também ele é importante aí na engenharia econômica é o conceito do I aqui, que nada mais é do que é a taxa de juros por período de capitalização. Né? Então, por exemplo, esse período de capitalização, essa taxa de juros, ela pode ser 10% ao ano, 2% ao mês, 7% ao ano, né, e assim por diante, tá? Um outro conceito que também é importante, né, na engenharia econômica é o conceito do N aqui. O que é? É o número de períodos de capitalização, ou seja, quantas vezes, né, qual o período que aquele dinheiro ele vai estar rendendo. Né? Então pode ser ou que uma determinada quantia ela vai sofrer alteração para ser paga. Então, por exemplo, pode ser juros de 1% ao mês. Né? Então, esse número, período de capitalização, ele pode ser ao longo de 10 meses. Então, o N vai ser 10. Né? E um outro conceito aqui também que é importante, né? Esse conceito aqui, ó, do U, né? Que é o valor de cada contribuição considerando uma série uniforme de dispêndio ou recebimentos. Pode ocorrer em 1, 2, 3 ou N períodos aí de capitalização. Então, após esse período, né, de capitalização, os juros eles são capitalizados, né, e são somados então a um determinado valor que tem que ser pago. Tá? Bom, vocês fiquem, eu diria assim, ó, fiquem tranquilos com relação a isso, né? E que a gente vai fazer, eu vou fazer alguns exercícios aqui, vocês vão entender bem esses conceitos. Um outro conceito aí que é importante, né, é o conceito aqui de fluxo de caixa. Né? Então, o que é esse fluxo de caixa aqui? Ó, né? O fluxo de caixa é a apreciação das contribuições monetárias, né, que pode ser entrada ou saída de dinheiro, né, ou seja, você pode estar pagando para comprar um bem ou você pode estar recebendo o dinheiro de um aluguel ao longo aí de um determinado período. Né? Então, por exemplo, assim, ó, se a pessoa ela vai investir 5 mil, né? Então ela saiu aqui do fluxo de caixa deles 5 mil. E se ela vai receber no período 1 e 2, 2 mil e 4 mil, significa, né, que está entrando dinheiro no caixa dele. Pode ser que depois ele investiu mais 1.000 e recebeu ao final aqui 9 mil. Tá? Então isso daí é controlado aqui pelas entradas e pelas saídas. Essa daqui, né, essa daqui é uma forma de representação, né, e essa daqui é uma outra forma de representação. E além disso, né, a gente tem essa forma aqui, ó, desse gráfico, que vai ser a forma que a gente vai mais utilizar aqui na disciplina, onde que tudo que for entrada, né, no caixa vai ser positivo e tudo que for saída aqui, né, por exemplo, 5 mil e 1 mil aqui, ele vai ser negativo, tá? Então, esse problema aqui, né, de investir no instante zero 5 mil, e depois receber
2.000 e 4.000, ele tá aqui representado aqui, ó, graficamente, tá? Então o que que acontece, o que que está acontecendo aqui, ó, num período aqui num período inicial de 5.000 foi investido 5.000, depois no primeiro período ali ele recebeu 1.000, no segundo período recebeu 4.000, no terceiro período ele investiu 3.000 e no último período ele recebeu aqui 4.000 reais, tá? Então isso é um fluxo de caixa. Bom, além disso, né, a gente pode ter algumas outras formas aí, né, de pagamento. Então assim, eu posso fazer um pagamento simples, tá? Ou seja, eu fui lá, investi uma determinada quantia no determinado período, né, no período 0, depois aqui no período N eu recebi aqui um dinheiro, tá? Então está aqui esse período futuro. Então depois de um ano, por exemplo, né, depois de um ano aqui, ó, eu recebi o meu dinheiro. Eu posso ter uma série de pagamentos uniformes, tá? Então aqui, por exemplo, eu recebi um dinheiro, né? Eu recebi aqui um dinheiro e estou fazendo pagamentos aqui, ó, no período 1, no período 2, no período 3, até o período N, uma série de pagamentos uniformes aqui de A, tá? Ou então, aliás, né, esse A aqui, ele também, né, ele pode ser um U, tá? Só em termos de nomenclatura. E além disso, eu posso ter o pagamento em série de gradientes, né? Então, paguei aqui 10, 20, 30, né, 40 e assim por diante, tá? Então, uma outra forma aí da gente fazer um pagamento ou ter um recebimento, tá? Então, isso daí a gente, quando for em séries de gradiente, né, a gente vai denominar aqui, tá, pela letra G, tá? Então a quantidade chamada aí de gradiente, né? Gradiente aritmético, né? Que ele tem um comportamento aí de uma PG. Bom, então tá. Então a gente nós já falamos né, do conceito aqui do valor de P, do valor de F, do valor de I, né? Então já foi aqui, ó, P, F, I, período de capitalização, o A, o que pode ser o U, né? O pagamento de séries geométricas. Vamos agora então falar um pouco aqui de juros, tá? Então assim, né, os juros, ele nada mais é do que um pagamento pela oportunidade de você ter um dinheiro, né? Então, por exemplo, se eu for lá hoje em dia, eu vou pedir emprestado para um banco 100 mil reais, o banco ele vai me cobrar uma determinada taxa, tá? Que é uma taxa de juros, que eu vou devolver para o banco a partir lá de um determinado período de capitalização, tá? Então, os juros é uma forma aí da gente ter aquele dinheiro, né? Bom, aí tem uma coisa o seguinte, né? Que toda quantia em dinheiro, elas serão referenciadas a uma determinada data, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada quantia hoje, tá, num valor presente, eu só vou poder me referir a um valor futuro se eu tiver aqui cobrando juros, tá? Então, nessa transferência do valor do dia de hoje para o valor futuro, né, a gente sempre vai considerar juros. Ou seja, R$1.000 hoje, tá? Ele vai valer alguma coisa lá no futuro, tá? Vai valer R$1.000 mais alguma coisa decorrente o quê? Decorrente desses juros aqui, tá? Fazendo analogia, né? Na verdade é uma analogia ao contrário, né? Hoje hoje é muito comum, por exemplo, chega um amigo teu e fala assim, me empresta aí R$100 aí para mim, eu te pago no final do mês, né? Então você empresta para ele R$100, no final do mês ele te paga R$100. Não, em engenharia econômica a gente não pode fazer isso.
Você vai emprestar 100 mil reais para o seu amigo, ele vai te pagar no final do mês 100 reais mais alguma coisa. Essa mais alguma coisa é os juros. Só que assim, ó, os juros eles foram vistos de maneira diferente ao longo dos anos, né? E o Papa, o Papa Alexandre VII, ele falou assim, lá em 1660, ele falou assim, é um pecado horrível e incondenável cobrar juros, né? Só em 1730 o Papa Benedito XIV aprovou os juros, né? E além disso, hoje há diversos grupos ou pessoas que não aceitam bem os juros, né? Então eu sempre falo para vocês, né, para os alunos assim, ó, empresta um dinheiro para o colega de vocês, ou para a mãe, ou para o pai de vocês, ou para o irmão de vocês, e tente cobrar juros deles, né? Eles vão viver que nem 1660, né? Vai falar assim, ó, isso daqui é um pecado horrível, né? E condenável você cobrar juros de mim. Tá? Então, isso daí, né? Então, em engenharia econômica, a gente sempre vai cobrar juros, né? O dinheiro, o valor presente, né? Ele sempre vai se relacionar com o valor futuro, com uma determinada cobrança aí de juros. A capitalização nada mais é, né, do que a incidência de juros sobre um saldo devedor ou uma aplicação, né? Então, por exemplo, assim, ó, né, se eu tenho lá um dinheiro aqui, ó, né, eu tenho um dinheiro lá aplicado lá na caderneta de poupança, tá? A poupança hoje está dando quase nada, né? Ela vai sofrer a capitalização mensalmente, né? Então, a cada mês, né, você vai receber lá o dinheiro que você tem mais alguma coisinha, tá? Se aplicar lá, por exemplo, numa renda fixa também, você vai receber todo mês alguma coisinha, né? E essa capitalização, tá? Ela pode ser diária, mensal, semanal, anual ou outra, né? Ela pode ser semestral e assim por diante, tá? Bom, a gente, né, quando a gente vai falar em engenharia econômica, a gente fala que a conversão, né, é sempre conversão de final e início período, né? Então, o que acontece, né? A capitalização ela sempre ocorre ao final de cada período. Então, o que acontece, né? Eu tenho lá, por exemplo, um sistema, tá, de capitalização, tá? Eu fui lá, apliquei meu dinheiro hoje e ele está lá capitalizando, tá? Esse dinheiro, ele está capitalizando lá ao longo de um mês. Ele só vai contar, né, e ele capitalizou ali, por exemplo, 10% ao mês. Essa capitalização ela só vai ocorrer lá no finalzinho daquele mês, tá? Isso daí é uma convenção, tá, que a gente sempre vai adotar aí nos nossos trabalhos, né? Porque é o que geralmente ocorre, tá, no dia a dia, tá? Em alguns casos ela pode até acontecer no período inicial, mas isso daí também não é muito usual, tá? Bom, então assim, a gente tem dois tipos de juros, tá? Os juros simples e os juros compostos. E eu vou explicar aqui cada um deles para vocês. Então, o juros simples, ele é aquele onde apenas a parte principal dele ali vai render juros, tá? Então, por exemplo, né, vamos supor, tá, que eu tenho lá uma determinada taxa de juros, eu tenho um valor principal e eu tenho um período lá de capitalização, tá? Os juros, ele vai levar em conta, então, essa taxa de juros, o valor principal e o período de capitalização. Qual que vai ser o valor futuro, né? O valor futuro, ele vai ser o valor presente mais aquela taxa de juros, que é dado por essa fórmula aqui, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó, que uma pessoa, ela foi lá e ela pediu emprestado, tá, R$1.000. Emprestou R$1.000. Num banco para pagar em 2 meses, com uma taxa de juros de 7% ao mês, e a gente quer saber, né,
quanto que vai ser esse valor futuro lá que ela vai estar pagando usando o que? Juros simples. Tá? Então o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho que a taxa de juros ela é 7% ao mês, tá? Então o I é 0,07. O período de capitalização aqui, o N é 2. E aí no final daquele período, tá? Ela vai ter pago R$ 1.140. Tá? Jogando aqui nessa forma. E qual que é a diferença dos juros compostos? Os juros compostos, acontece o seguinte, os juros ele é aplicado sobre o saldo devedor. Tá? Ele é aplicado aqui sobre o saldo devedor. Então, a cada período aí de capitalização, tá? Os juros eles são incorporados ao saldo devedor. Então, e também passam a render juros sobre ele. Então, os juros compostos, tá? Ele é calculado aqui por esse modelo matemático, tá? E aí a gente vai ver a diferença, né? Então, aquela mesma pessoa, ela pediu lá no banco R$ 1.000 com 2 meses para pagar, com 7% de juros ao mês, só que juros compostos. Então, se eu colocar aqui nessa fórmula, né, vocês vão ver o seguinte, ó. Olha quanto que vale aqui, ó. Quanto que ele estava pagando lá. Antes era 1.140. No que? Nos juros simples. Tá? Então aqui nos juros compostos, né? O saldo devedor ele também ele está incorporando, ele tá sendo cobrado sobre o saldo devedor e não só o valor principal. Tá? Então imagine aqui, ó, né, um outro exemplo aqui para vocês compararem, né? Imagine que eu tenho aqui, ó, né, uma aplicação de 100 unidades monetárias, R$ 100, por um período de um ano, né? Uma taxa de juros aí de 5% ao mês, né? Então, ó, no final, no juros simples, tá? Isso daqui vai dar R$ 160. Nos juros compostos, ó, tá vendo aqui, ó, o juros, ó, ele tá aqui, ó, incidindo em cima do saldo devedor, ó, e aí o valor dá R$ 179 e alguma coisa. Então, se a gente converter, né, esses juros simples aqui, ó, eles vão dar 60% ao ano, ou então quase 80% ao ano nos juros compostos. Então você veja a diferença aí que dá entre os juros simples e os juros compostos. Então assim, ó, aqui tem um exercício, né? Então imagina, né, que você solicitou ao banco, né, e o banco lhe concedeu um empréstimo aí de R$ 1.000, né, que deve ser pago aí uma vez no final de 5 anos. Aí o gerente te informa lá a taxa de juros, né, e qual que é o valor para ser reembolsado, tá? Então estou deixando aqui um exercício para vocês, e aqui tem a resolução aqui do exercício, tá? Aqui um outro exercício, tá? Um aluno aí, né, de engenharia, ele contraiu um empréstimo aí de R$ 1.000 e pagou em 2 meses, e 2 meses depois ele pagou R$ 2.000. Então quanto que seria isso daqui nos juros simples, né, e nos juros compostos? Então isso daqui, ó, né, isso daqui nada mais é, né, do que achar, tá, o valor aqui, ó, de I, né, tanto no juros simples quanto nos juros compostos, tá? Então assim, isso daqui foi uma aula assim só, né, recapitulando aqui para vocês entenderem, né, os vários conceitos aí de juros, os conceitos de juros simples e juros compostos, e vocês terem aí o conhecimento, né, dessas nomenclaturas aí de valor presente, valor futuro,
né, taxa de juros, período de capitalização, né, as taxas aí de pagamento, série uniformes e as séries de gradiente, tá? Então esse aqui é o conceito básico, né? Vocês fiquem tranquilos aí que ao longo do semestre vocês vão poder aplicar esses conceitos na resolução aí dos exercícios. Ok? Muito obrigado, hein?